Todos, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém? Então, a viagem missionária foi uma bênção. Toda vez que a gente sai daqui com o Pereirão, a gente abençoa primeiramente a economia do Goiás, porque ele tem que dar um defeito no meio do caminho, a gente tem abençoado os irmãos Goiás afora, inclusive financeiramente, né? Porque ele quebrou de novo na ida, quebrou a embreagem, tivemos que fazer a troca da embreagem inteira, conjunto inteiro, lá em Abadiânia. Demorou 4h30 parado, mas depois nós chegamos bem e ele nunca mais deu defeito, nem na volta. Glória a Deus. Mas lá em Rubiataba foi muito impactante, para mim, desta vez, né? Eu tenho alguns testemunhos, eu vou dar um deles hoje. E quando eu saí de casa, a minha querida esposa me deu uma responsabilidade da qual eu não podia me esquivar. Ela queria que eu comprasse açafrão, né? Porque o nosso açafrão acabou. E aí eu tinha essa responsabilidade e primeiro dia, chegamos à noite, no segundo dia tivemos as nossas atividades, no terceiro dia, no quarto dia, eu já estava preocupado com açafrão. Mas aí, na rua em que eu estava com a minha equipe missionária, a gente entrou numa casa que a mulher estava cortando raiz de açafrão. E tinha uma esteira enorme, assim, cheia de pequenas lascas de açafrão para secar no sol, para depois ela socar no pilão. E eu olhei para aquele negócio e falei, graças a Deus, achei o açafrão. Aí eu perguntei o nome dela, era a dona Celi. E eu falei, dona Celi, eu preciso comprar açafrão para levar para minha esposa. E ela falou que ia demorar ainda 4 dias para secar, depois socar aquele negócio. Eu falei, não posso esperar 4 dias, a gente já vai embora domingo. E aí ela falou, espera aí que eu vou ver lá. E enquanto ela foi ver lá dentro se tinha açafrão, a gente ficou conversando com o seu Ovídio, que é o marido da dona Celi. Ele estava sentado com um anteparo lá na perna, ele tinha se acidentado num caminhão e quebrou a perna em 3 lugares, já estava há 7 meses parado, sem poder ficar de pé. E, juntando o açafrão com a perna do seu Ovídio, foi o gancho para a gente falar que existe alguém que cura todas as enfermidades. E começamos a falar do amor de Jesus, para o seu Ovídio que estava lá, para a dona Celi, para uma sobrinha dela e para 2 crianças que estavam lá também. E eu percebia que a dona Celi era meio... Assim, tentava se esquivar, a gente conversava, ela ia lá dentro, vinha cá fora e tal. Quando eu falei com ela que ia ter atividade para as crianças lá na igreja presbiteriana da Praça Brejaúba, ela, opa, meu neto foi o ano passado e ele gostou muito, vou levar ele de novo. E aí ela foi, naquele mesmo dia à tarde, e o Luciano Pereira pegou a dona Celi para conversar num canto e mandou Bíblia nela, palavra de Deus. E a reação dela era olhar para ele desconfiado, com o corpo, o Luciano aqui, e ela querendo se esquivar. E aí o Luciano deu uma... Sim, ele começou a falar mais sério com ela, falou, estou percebendo que a senhora está querendo se esquivar, mas o que eu estou falando com a senhora é muito sério. E aí ela, né, tentando se esquivar, com aquele olhar distante e tal, muito dura, coração muito duro. E aí eu cheguei perto nesse momento, e aí ela disse, quando você for usar açafrão, então, ora por nós. E aí depois ela pegou o garotinho e foi embora. E no outro dia ela já não foi. Mas no sábado, que era o penúltimo dia, eu peguei uma Bíblia e voltei lá na casa dela. Eu me perdi lá na rua, né, e enquanto eu estava batendo na porta errada, perto da porta errada que eu estava batendo, tinha um bar. Era mais ou menos 10h15 da manhã. E tinha um bêbado nesse bar. Esse bêbado estava sentado na cadeira e ele conseguiu cair da cadeira mesmo sentado. Caiu com cadeira e tudo, e meteu a cara no chão, machucou a cara desse bêbado. E eu olhei para esse bêbado e falei, Senhor, misericórdia desse homem. E eu não podia parar ali para conversar com ele nem nada. Eu fui, acabei achando depois a casa da dona Celi. E aí ela já foi muito mais receptiva.
recebeu de presente a Bíblia, e aí eu comecei a falar do amor de Jesus de novo. Dessa vez ela estava mais atenta, o seu ouvido ficou muito satisfeito com a oração que nós havíamos feito no primeiro dia, e queria uma nova oração. E aí já chegou um filho dela que chama Alessandro, que é gêmeo da irmã que chama Alessandra. Você está muito famoso lá, mesmo. E aí, o fato é que o bêbado entrou pela casa dentro. E aí ela olhou para aquele menino, um rapaz de 25 anos, falou: "Vocês Expedito, esse aí é a tristeza da minha vida." Não era filho dela, é filho da irmã dela, que é gêmea com ela, dona Seni. Seni. E aí o rapaz bêbado, um bêbado, sabe, bêbado brabo, desses bêbados que quando bebe fica brabo e gesticula e fala das coisas que está machucando o coração dele. E ele falava com muita veemência, e eu fui chegando perto assim, e aí consegui sentar perto dele, ele sentou também, e aí eu pus a mão assim na perna dele, e ele olhou para mim com a cara assim e falou: "Moço, ninguém nunca na minha vida pôs a mão na minha perna igual o senhor está pondo agora." Eu falei: "Moço, eu estou pondo a mão aqui, mas eu estou falando com o senhor em nome de Jesus." E aí o homem ficou meio desconfiado e tal, mas deixou a mão lá. E aí eu fui conversando com ele, conversando com a família, e aí a dona Celi perguntou onde é que tinha na Bíblia aquela parte que fala da obediência do filho, e aí eu comecei a ler Efésios 6:1, depois que eu terminei de ler, acho que ele se incomodou um pouco, levantou e saiu. Então a dona Celi falou: "Olha, eu não vou esconder do senhor, não. A minha irmã, que é a mãe dele, é usuária de droga. E ela tentou suicídio no internato que a gente conseguiu pôr ela para se livrar das drogas. E nessa época ele morava com o pai, mas depois que ela saiu, ele teve problema com o pai, porque ele é muito brigão, muito bravo, e foi morar com a mãe, e aí as coisas pioraram de vez, porque os dois não se dão. Então, teve uma vez que ela estava muito nervosa com ele, começou a brigar com ele saiu, bebeu, depois veio, brigou com ela e deu uma cadeirada na cabeça dela que abriu 7 pontos no supercílio, ela chegou aqui sangrando. Histórias assim horrorosas, sabe, gente? E o fato é que aquele rapaz voltou, e aí já estava na hora já de ir embora. Eu perguntei se podia orar pela família, e aí todos ficaram de pé, menos ele. Aí eu pus a mão no ombro dele e orei. E no final eu dei um abraço nele e esse rapaz começou a chorar, copiosamente no abraço. Parece que ele nunca tinha ganhado um abraço na vida. E o fato é que esse povo apareceu na igreja de noite e eu esqueci de convidar. Acho que o convitezinho que a gente deixou tinha um horário do culto, então eles viram e foram. O Denilson, que é o rapaz bêbado, não foi, mas foi a dona Celi e a Alessandra. E lá elas escutaram a palavra de Deus, escutaram a pregação do pastor. E na saída o Luciano Pereira de novo conversou com elas, perguntando o que elas tinham achado, se tinham gostado. A Alessandra falou: "Eu vou fazer parte dessa igreja." E o fato é que o poder de Deus, gente, o poder é de Deus, a palavra é de Deus. A palavra que salva, que conforta, que confronta é a palavra de Deus. A gente é só instrumento, mas é tão bom ser instrumento, porque Deus fala através da nossa boca mesmo. Para quem nunca leu a Bíblia, para quem não tem contato com a palavra de Deus, então Deus acaba usando gente como nós, que se dispõe a bater na porta das pessoas e perguntar se elas querem escutar um pouco sobre o amor de Jesus, se elas conhecem Jesus. Então esse é só um dos vários testemunhos que a gente tem, mas eu queria orar pela família da dona Celi. Pode, pastor? Vamos orar então. Amém. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Pai de amor, nós não somos nada, Deus. Nós somos apenas aqueles que jogam a semente. Porque quem dá o crescimento, quem faz frutificar é o Senhor. Senhor, então eu quero te agradecer porque o Senhor nos pôs a jogar a semente, não apenas aqui,
mas também além. E, ó Deus, é a Tua palavra que é viva e eficaz. Quando nós falamos a Tua palavra, a gente vê vida brotando aonde não havia mais esperança, Pai. Ó Deus, e nós queremos colocar diante do Senhor a família da dona Celi, do seu Ovídio. Ó Deus, a família da irmã dela, da dona Seni, aquele rapaz, o Denilson, o Alessandro, a Alessandra. Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, o problema que eles têm passado, as dificuldades que a vida tem colocado naquela casa, mas Deus, entra lá o Senhor. Entra naqueles corações, Pai. Promove a transformação que só o Senhor pode dar. Senhor, que aquele jovem, aquele rapaz de 25 anos, que o Denilson, ó Deus, escute a Tua palavra e que isso transforme a vida dele, ó Pai. Que a sua mãe, ao vê-lo transformado, dê glórias ao Senhor e transforme a vida dela também. E que tudo isso seja de testemunho, ó Deus, daquilo que o Senhor pode fazer a partir do poder do seu amor. Deus, transforma vidas aqui também no Guará 2, ó Pai. Nos usa, Deus, para levar também a semente aqui na nossa vizinhança, aqui onde nós moramos. Nos ajuda a ser bênção aqui também, ó Pai. Senhor, traz gente para essa igreja, Deus. Enche essa igreja de pessoas que precisam escutar a Tua voz. E, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de poder abrir a boca e falar do amor de Jesus. É em nome dele, ó Pai, que nós fazemos tudo isso e agradecemos. Amém.